Aqui eu quero só conversar de leitor para leitor, como se você estivesse lendo e falando comigo e eu lendo e falando com você. Você fala aqui pelos comentários. Bora de parte 2 do vídeo. No primeiro vídeo, eu falei a minha percepção do primeiro capítulo do livro, ou seja, não pesquisei nada sobre a obra. É o primeiro livro do George Orwell que eu tô lendo, apesar de eu ter um box aqui. Ó, eu comprei esse box, Obras Revolucionárias. Vai estar investido, eu sempre uso a câmera frontal. E aí vem Dentro da Baleia e Outros Ensaios e A Revolução dos Bichos. E veio também 1984. Então, eu nunca pesquisei nada sobre o autor, sobre a obra, nada. Então, eu estou lendo de maneira pura, de maneira não enviesada. E aí, no primeiro vídeo, eu falei sobre como é que eu posso dizer? Sobre a minha percepção em cima do primeiro capítulo desse book. No entanto, eu pensei que esse livro ele seria dividido só em capítulos, mas ele é dividido em 3 partes. Eu não li, eu tenho mania, eu nunca leio o índice, o sumário do livro. Mas ele é dividido em 3 partes, conforme vocês estão vendo aí na tela. E aí a parte 1 tem 8 capítulos, que foi o que eu terminei de ler agora. E o meu plano era basicamente dividir os vídeos, a sequência de vídeos, conforme eu fosse lendo o livro. Só que eu decidi... Só que eu decidi fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um vídeo para cada capítulo, para cada parte do livro. Então, vão ser 3 vídeos no total. Esse aqui vai ser como se fosse o primeiro. Aquele lá foi um vídeo de primeiras impressões, primeiro capítulo. Então, esse aqui vai ser o vídeo da primeira parte. E já eu trago para vocês os vídeos das outras partes, tá bom? Então, vamos lá. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui nesse capítulo 2, o capítulo 1, se você não assistiu o vídeo, tá aparecendo aqui no cantinho da tela. E aí clica, quando terminar esse aqui, vai lá assistir. Então pausa isso e vai lá assistir. Cara, eu achei esse segundo capítulo, ele continua mostrando como que é essa sociedade para o leitor. E uma das coisas que eu vou falar para vocês, principalmente os meus grifos, eu queria falar as minhas grifações. Estou inventando palavra aqui. Principalmente os meus grifos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção era como esse grande irmão, esse partido, ele realmente despersonalizava aquela sensação de respeito, de família, de unidade. Eu estou aqui no começo do capítulo, mas depois a gente vai ver que até aquela palavra tanana, XO, que eu não vou falar por causa do algoritmo, ela, entre os próprios casais, ela era vista como somente para, digamos assim, cumprir o nosso dever com o partido. A mulher do Winston, em uma das relações que eles tiveram, sempre falava assim, ou pra gente procriar, ou pra gente cumprir a nossa obrigação com o partido. Como que eles despersonalizavam? O Winston, ele vai se referir a uma senhora, e aí ele não pode, segundo o partido, chamar essa senhora de senhora, ele tem que chamar ela de camarada. Todos são tratados como camarada, seja uma criança de 6 anos, que mal sabe ler e escrever, tem que tratar um idoso de 80 anos por camarada, e não por senhor ou senhora. Esse foi o primeiro. O segundo ponto é que essa sociedade é uma sociedade bem parecida com aquele livro do Kafka, O Processo. Por que eu estou falando isso? Porque ambas as duas sociedades são completamente burocráticas. O Estado ele dificulta muito através de burocratização, de coisas que você tem que preencher para poder formulários e formulários, pilhas e pilhas de funcionários públicos para você basicamente fazer uma simples função. No caso do Kafka, era ele saber o que era acusação, e no caso do Winston, aqui no 1984, era ele fazer um simples concerto de uma janela. Eu vou ler aqui para vocês. Concertos, acentuando-se o que você podia fazer por conta própria, precisavam ser sancionados pelos comitês distantes, capazes de atrasar o concerto de uma janela por 2 anos. Ou seja, sua janela quebrou, para você consertar a sua própria janela, você tem que pedir permissão para o Estado, e só aí, depois de toda aquela burocracia, depois de até 2 anos, é que você ia consertar a sua janela. A gente vê, o Estado é bem ágil para resolver nossas coisas. E aí o Winston, ele foi chamado pela vizinha dele para consertar a pia dela, e aí quando ele chega lá dentro, ele faz várias observações, o rosto da senhora,
Eu não vou entrar em detalhes, os detalhes estão aqui. Aqui eu quero só conversar de leitor para leitor, como se você estivesse lendo e falando comigo, e eu lendo e falando com você. Você fala aqui pelos comentários. E aí, acontece o seguinte, as crianças, elas eram psicopatas. Elas eram criadas por esse partido, doutrinadas, desde as teletelas que ficavam com aquela música infernal o dia todinho, aqueles avisos, mas elas eram doutrinadas na escola, em todos os ambientes, para serem espiões do partido. As crianças, elas chegavam a delatar os próprios pais, os próprios parentes, os próprios parentes, para que eles fossem exterminados ou vaporizados, como diz aqui no livro. E aí, quando ele chega na casa dessa mulher, a brincadeira das crianças era basicamente colocar o ouvido na fechadura das portas para tentar identificar possíveis traidores. E aí, assim que o Winston avistou a criança mais velha, eles estavam fantasiados como espiões do partido e estavam eles estavam fazendo uma brincadeira e acusando o Winston de ser um traidor. E aí ele já fica meio tenso assim, caraca, sempre fica aquela dúvida que ele realmente estava com essas propensões pro lado dos anarquistas lá dessa Antioquia. E é o seguinte, aí, de certa forma, era um pouco assustador como as brincadeiras dos filhotes de tigre, que logo crescem e se tornam devoradores de homens. Ou seja, ele comparou essas crianças com filhotes de tigres. No reino animal, um dos únicos animais, se não o único, que vê o ser humano como alimento, como um lanchinho, é o tigre. Ou seja, ele não está nem aí. Os outros animais, um tubarão, um leão, uma onça, ela às vezes ataca o ser humano por contato, por atritos. Mas o tigre não, ele avista o ser humano como uma gazela, como algo que ele pode se deliciar da carne. E ele compara essas crianças com isso. E aí eles estavam muito agitados, e uma coisa que me chamou muita atenção, por que eles estavam tão agitados e chateados com a mãe deles, era pelo seguinte, eles se decepcionaram por não poder assistir ao enforcamento, foi isso. Estou muito ocupada para levá-los e o Tom não volta do trabalho a tempo. Ou seja, aí depois ele vai dizer que ele se lembrou de que tinham os prisioneiros de guerra que iam ser vaporizados. Funcionava da seguinte forma. Depois o livro explica. E aí eu já explico logo para economizar tempo. Funcionava da seguinte forma. Os prisioneiros de guerra, os prisioneiros que eram acusados de crimes de pensamentos, acontecia tudo da seguinte forma. Eles eram presos e aí eles sumiam por um ano, basicamente por um ano. Um ano depois, eles apareciam de maneira pública para um julgamento público no qual eles confessavam todos os crimes de guerra deles, com detalhes. Então, subtende ao leitor, e o próprio Winston mais tarde passa a imaginar e a supor que eles passavam esse ano sendo torturados para confessar crimes que muitas das vezes eles nem tinham cometido. E aí, nesse julgamento, depois que eles eram julgados, eles passavam livres na sociedade 1 ano ou 2, mas já sabendo que eles iam morrer em tal data, e aí essa sociedade nem ousava chegar perto deles, eles eram completamente excluídos da sociedade, e acontecia o seguinte, quando eles iam morrer, era enforcamento público. E aí, como é que eu posso dizer? As criaturas dessas crianças queriam ver, era um deleite para elas, era como se fosse um coliseu, para elas poderem se deliciar vendo as pessoas serem enforcadas. Ai, meu refluxo está atacando. Aí ele diz o seguinte aqui no livro que eu acho interessante ler. Quase todas as crianças eram horríveis naqueles dias. E o pior de tudo, por meio de organizações como Espiões, que era uma organização, eram sistematicamente transformadas em pequenos selvagens incontroláveis. E mesmo assim, isso não despertava nelas a menor tendência para se rebelar contra a disciplina do partido. Ou seja, eles eram treinados, essas crianças elas eram treinadas com habilidades que, teoricamente, vamos colocar os pingos nos is. Teoricamente, essas crianças elas eram treinadas para pensar. Vamos encarar a nossa sociedade de hoje. Nosso sistema de ensino, ele cria as nossas crianças, os nossos jovens para pensar. Só que, pela forma como eles são estimulados, ensinados, esse pensamento, ele acaba sendo exatamente aquilo que o partido quer
que você pense, ou seja, assim como no livro, eu estou fazendo um paralelo que eu quero fazer na resenha desse livro, a resenha final, tipo assim, um vídeo de 10 minutos que eu vou fazer falando sobre o livro todo. Já estou com 11 aqui. E era o seguinte, aí essas crianças, elas podiam muito bem com os instrumentos neurológicos, não, psicológicos, os instrumentos, as armas que eles forneciam para essas crianças, elas poderiam muito bem chegar a conclusões, assim como o Winston está chegando aqui, e se rebelar contra o partido, mas elas eram tão doutrinadas e seguiam à risca o que o partido fornecia. E aí ele vai dizer também que era normal que pessoas acima dos 30 anos tivessem medo dos próprios filhos. Ele vai contar casos de crianças que vaporizaram os pais, entregaram os tios, os vizinhos. Em determinado momento, o Winston conversa com o pai dessas crianças, de uma dessas crianças, que diz que ela ganhou na escola um presente dos espiões, um cone de colocar no ouvido e fazer espionagem na fechadura dos outros. Aí ele fala todo entusiasmado, esse era uma daquelas pessoas que eram bem pró-partido, abjetos, assim, sem um pingo de cérebro, sem um pingo de consciência própria, vivendo só como uma lesma. Tá bom, eu me zanguei com esse personagem, com essa personagem. E aí era o seguinte, ele vai dizer que ele mesmo ficou conversando na sala com a outra mulher enquanto a criança testava. Então, para você ver como era o nível dessa sociedade, o nível doentio em que essas crianças eram treinadas e que elas viviam. O Winston, ele também começa a ter devaneios da juventude dele, de quando ele se separou da mãe dele. Ele lembra que tinha uma irmã, e ele não lembra muita coisa, e até nos próximos capítulos ele vai ficar procurando... Quando chegar lá eu falo. Mas ele vai ficar, como é que eu posso dizer, tentando procurar provas de como que era o mundo antes do partido. E ele diz o seguinte, ele lembra de quando ele se perdeu da mãe dele, parece que a mãe dele foi vaporizada, não sei ainda a essa altura do livro, que ele vai dizer o seguinte, na época que ele se separou da mãe dele, a tragédia, ele notou, pertencia aos tempos antigos, a um tempo em que ainda existiam privacidade, amor e amizade, e quando os membros de uma família se apoiavam mutuamente sem precisar saber a razão. Ou seja, nós já estamos vivendo momentos de transição para entrarmos na... Eu vou chamar de utopia, eu sei que é uma distopia, mas que é anti-utopia, mas eu vou chamar de utopia. Tá, uma parte séria agora do livro, eu vou até deixar ele um pouquinho aqui de lado. É o seguinte, o Winston, ele trabalhava editando e reeditando notícias e fatos históricos. Era o trabalho dele, todo santo dia. Ele chegava no trabalho, sentava, pegava a fala e escreve, colocava na frente dele, solicitava os tubos, vinha um tubo de notícia e o que o partido queria que você editasse. Você pegava, se ontem o partido disse que o Pelé era negro, Pelé era preto, e hoje o partido queria que o Pelé fosse branco, ele dizia, olha, o Pelé era branco. Aí o departamento da ficção mudavam todas as fotos. Então, para você ver como mesmo alguém que trabalhava mudando fatos, acabava por nem sequer desconfiar que aqueles dados que o partido fornecia e aquelas notícias eram irreais. Aí, em determinado momento da trama, ele começa a se perguntar, será que isso é real mesmo? Ele lembra que uns 15 anos atrás, de 1984, que é quando se passa a linha temporal dessa história, acontece o seguinte, ele lembra de um grupo de 3 homens, não vou lembrar o nome deles agora, tá aparecendo aqui, um grupo de 3 homens, se rebelou contra o partido, foram presos, e aí eles apareceram para um julgamento público um ano depois, e eles fizeram esse julgamento, confessaram todos os crimes que supostamente eles tinham praticado, e aí ocorreu o seguinte, o Winston viu uma fotografia desses 3 homens nos Estados Unidos, ou seja, eles estavam em outro país, eles estavam em Nova York, parece, e aí uma coisa não batia com a outra, porque eles diziam, na confissão pública, que eles foram ajudar a Eurásia durante a guerra, ou seja, eles foram aliados do partido inimigo. Só que, no entanto, quando o Winston viu a fotografia, não batia as datas, porque nesse período eles estavam agindo pelo partido, só que em outra nação, então não estava batendo tudo. E aí, a partir disso, ele começa a desconfiar. Será se o partido está mentindo? Será se o partido
como é que eu posso dizer, tá manipulando as informações, tá falando que antes era ruim e agora é bom. Então, para vocês verem como que era a mente dessas pessoas, estava tão, como é que eu posso dizer, meu Deus, tô falando muito, como é que eu posso dizer, mas como é que a mente dessas pessoas estava tão petrificada, o cérebro deles estava tão petrificado, eu vou usar essa palavra. E aí, ocorre o seguinte, como se não fosse suficiente. O Winston, no momento de loucura, começa a andar pelos proletas, lá pelo bairro dos proletas, que, segundo a obra, não eram vistos como gente. Isso é algo que a gente vai abordar na resenha final. E é o seguinte, ele vai e encontra um senhor de 80 anos, mais de 80 anos, ou seja, ele viveu metade da vida com o partido e metade da vida sem o partido. E começa a fazer perguntas para esse senhor, só que o senhor não lembra de nada. E aí ele dá respostas vazias, mas que para mim, que tem um cérebro normal, não massificado, não condensado não doutrinado, consigo identificar como, ó, cara, tá claro aqui quando ele diz certas coisas, tá claro que antes era melhor. Só que o Winston ele não consegue perceber isso, acaba divagando e não tem, eu ia falar de novo. E não tem essa clareza nas respostas dele e ele acaba desistindo. Um dos pontos que eu notei isso, que a resposta do velho fazia sentido sim, foi no seguinte. Aqui, olha só, o partido do Grande Irmão dizia que antes os grandes capitalistas, eles eram... tem aquela figura do Nando Moura, por exemplo, agora ele está fazendo a venda do curso do Mestres do Capitalismo, e aí ele usa esse personagem, tá aparecendo aqui, ó, cartola, roupas sob medida, um terno bem alinhado e etc. E aí ele narra que os capitalistas, que aqueles malvadões, eram pessoas que usavam cartolas. E aí, durante as perguntas que o Winston faz para esse velho, o velho vai dizer para ele, cartolas, tipo, o Winston pergunta, vai fazendo uma linha de raciocínio, e aí ele ouve a palavra cartola, velho. E começa a dizer, cartolas, eita, elas saíram de moda, faz tempo que eu ouvi essa palavra, eu usava muito, bastante. Então, ele que era um proleta, alguém pobre, usava cartola, ou seja, não eram só os burgueses, capitalistas, ultracapitalistas, malvadões que utilizavam. Então, só isso aí já era para o Winston ficar colhendo informações e ficar de olho, mas ele não conseguia. E aqui nessa obra, até mesmo você, por exemplo, enquanto você estava recebendo a notícia do partido, se você ficasse, por exemplo, o partido está dizendo, o Grande Irmão, lá através das notícias da teletela, aumentou em 20% o número de produção de grãos e a população agora está mais abastecida. Só que isso não é verdade. Se você ficasse com a cara assim, será que é verdade mesmo? Isso já era passível de punição e tinha até nome em 9 idiomas, que era chamado de crime facial. E aí chegou naquela parte que eu tinha comentado com vocês no começo do vídeo, já está acabando aqui. É o seguinte, o partido ele tinha total pretensão de acabar com o prazer. O prazer, ele era meio que exclusivo dos proletas, do proletariado. Por quê? Porque eles queriam pessoas absolutamente doutrinadas que vivessem, comessem, dormissem, agissem, tudo em prol do Grande Irmão, desse partido. E aí aqui no livro ele vai dizer que o único intuito do casamento era gerar crianças, ou seja, procriar uma prole para o partido. Basicamente isso. E essas crianças, meio que obrigatoriamente, eram educadas em instituições públicas. Eu até fiz uma anotação aqui, pause e lê, que é onde essas crianças podiam ser facilmente doutrinadas, onde o poder, onde o governo geralmente possui mais poder sobre aquilo que é doutrinado e ensinado. Não que nas escolas particulares ele também não possua, porque as editoras são bem parecidas. Não sei até mesmo se existe alguma diferença. Mas eu sei que nas escolas públicas o governo detém maior poder. Apesar de que na sociedade não deve existir escola particular. E aí lá nessa escola pública, as crianças elas eram condicionadas de maneira precoce e cuidadosa, por meio de jogos e água fria, pelas bobagens que lhes apresentavam na escola, nos espiões e na Liga Jovem, por leituras, desfiles, canções, lemas e música marcial.
o sentimento natural tinha sido expulso delas. Ou seja, isso aqui explica bastante do porquê essas crianças eram, eu gosto de chamar de revoltadas. Nesse 7º capítulo, o penúltimo capítulo da parte 1, ele vai descrever basicamente como que era a vida dos proletas, do proletariado. Eles nasciam, cresciam nas sarjetas, iam trabalhar aos 12 anos, passavam por um breve período de fortalecimento de beleza e de desejo sexual, casavam-se aos 20 anos, atingiam a meia-idade aos 30 anos e morriam, em sua maior parte, aos 60. Trabalho físico e pesado era o que eles mais faziam, o cuidado com a casa e os filhos, disputas mesquinhas com os vizinhos, filmes, futebol, cerveja e, acima de tudo, jogo preenchiam o horizonte de suas mentes. Mantê-lo sob controle não era difícil. E aí ele enfatiza bastante isso, que não era desejável que os proletas tivessem fortes sentimentos políticos, porque durante várias vezes dessa caminhada que o Winston está fazendo durante o bairro dos proletas, essa parte da cidade, ele vai dizer que a única esperança são eles, porque eles são os únicos que podem se rebelar, mas pela sua própria essência não vão fazer nunca. Uma das grandes formas que o grande irmão fazia para controlar essas massas era através da loteria. A loteria, para eles, eu acredito, eu chego a supor que era quase o que é aqui no Brasil. Porque aqui é bem fácil observar milhares, milhões de pessoas jogando na loteria todo santo dia. Ninguém conhece alguém que ganhou na loteria. Existem casos, a gente vê na internet, de pessoas que ficaram ricas da noite para o dia e pobres do dia para a noite. Mas ninguém conhece ninguém que ganhou na loteria. Ganhar na loteria é algo, as probabilidades, por exemplo, uma vez eu vi em algum lugar que era mais fácil você ser atacado por um tubarão branco, tem que ser branco, ou ser atingido por um raio, ou que uma geladeira caísse do segundo andar na sua cabeça, do que você ganhar na loteria. E a loteria era usada muito como controle. Eles eram completamente norteados pelos jogos na loteria. Haviam pessoas... Vamos ler. A loteria e seu pagamento semanal de prêmios milionários era o único evento aos quais os proletas davam realmente atenção. Era provável que existissem alguns milhões para quem a loteria era a principal, se não a única razão para continuarem vivos. Era seu deleite, sua alegria, seu bálsamo, seu estimulante intelectual. Quando se tratava de loteria, até as pessoas que mal sabiam ler e escrever pareciam capazes de cálculos complexos e impressionantes prodígios de memória. Havia toda uma classe de homens que ganhavam a vida simplesmente vendendo métodos, previsões e amuletos da sorte, o que não é nada diferente do que nós temos na sociedade de hoje, cara. Eu fico impressionante. Eu fico impressionado demais. E o vídeo de hoje foi esse. Falei demais, eu sei. Aí eu vou ler a parte 2 e a parte 3 e depois volto com o vídeo. Beijo pra vocês e tchau.